Ok, boa tarde a todos então. Hoje, como havíamos agendado, temos o Gabriel Sartori, que é ex-aluno do curso de Estatística e egresso também do PET Estatística, né? Que atua profissionalmente como cientista de dados. Então, o Gabriel gentilmente ofereceu para a gente esse webinário, onde ele vai falar sobre os resultados da pesquisa da comunidade Data Hackers, tá? Então, a pesquisa que foi feita ano passado, ano de 2019, esses resultados vão mostrar para a gente diversas coisas relacionadas aos atuantes na área de ciência de dados, né, os atuantes, os profissionais e os entusiastas. Como, por exemplo, imagino eu que distribuição geográfica, área de formação, domínio dos recursos de software. Então, isso vai ser importante para a gente aqui dentro desse webinário, por duas razões em principal. A primeira é para a gente melhorar, né, ou tomar decisões relacionadas à mudança curricular do curso de estatística, né? E também para nós que somos professores da especialização em Data Science e Big Data, fazer alguns ajustes na oferta das disciplinas conforme as demandas que vão aparecer aqui. E tem uma terceira razão também, que é em função dessas tendências na área de ciência de dados ali, talvez a gente possa criar linhas nas nossas linhas de pesquisa e nos projetos de pesquisa e extensão, com a finalidade de atender essas demandas. Então, eu agradeço o Gabriel pela oferta do webinário e agradeço os demais por estarem participando. Então, Gabriel, é com você. Então, obrigado aí, Valmes, obrigado, Paulo. A gente já tinha conversado antes de decidir o tema. Agora que veio esse resultado da pesquisa, que eu estava bem ansioso. Por que eu estou bem ansioso com essa relação dessa comunidade? Pessoalmente, eu tenho uma história que logo depois que eu terminei a graduação, eu acabei fazendo um post nessa comunidade e aí o ex-CTO da outra empresa, que era o chefe de tecnologia, acabou vendo e me contratando. A empresa acabou não dando tão certo, aí eu acabei saindo. E aí, nos eventos que a comunidade divulga, apareceu outra oportunidade que atualmente eu estou no James. E nos eventos que eu fui em Curitiba, todos passaram pelo registro aqui da comunidade. Então, eu fui justamente porque foi nesse evento em que o pessoal do James estava, porque a comunidade disponibilizou o conteúdo. Então, eu sou muito grato. Eu queria meio que compartilhar com vocês um pouco do perfil que essa pesquisa mostrou. Então, essa comunidade basicamente tem esses seguintes números. Eles começaram em 2018, mas já estão com 35 mil assinantes. No Slack já passa de 30 mil. Os podcasts eu recomendo, são muito bons porque tem gente de estatística, gente de computação, pessoas que eles chamam do mercado, por exemplo, do grupo Zap, para falar de um problema relacionado a Big Data. Então eu recomendo porque são vivências mais de negócio, vivências fora um pouco da área acadêmica, sobre a utilização de ciência de dados com gente de 20, 25 anos, e a gente que compartilha conhecimento e quer fazer o processo acontecer e ajudar pessoas que aliás, tem muito entusiasta. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Eles disponibilizaram essa pesquisa que ficou vigente de outubro a novembro do ano passado. Tem umas 30 perguntas, desde idade, gênero, como vocês podem ver ali embaixo, onde vive, qual a situação de ensino, como as pessoas se definem no trabalho, qual que é o salário, que talvez seja algo que me chamou atenção, porque sempre havia uma discussão, ganha tanto, é todo esse hype, merece todo esse dinheiro. Então eu vou apresentar simplesmente gráficos descritivos univariados de barras e lollipop para ilustrar cada uma dessas respostas. Então não é nada complexo, é simplesmente um estudo de contagem e porcentagem sobre as categorias. E aí eu vou discutindo o que eu vou achando no meio. E também se sintam à vontade para interromper ou fazer alguma consideração. E também sobre o lance de... Eu também faço alguns paralelos quando entra a parte lá de ferramentas e metodologias estatísticas com a grade que a gente tem em estatística atualmente e com o curso de especialização. Então, como que a pesquisa mostra tal coisa e como que a gente vem priorizando tais conteúdos.
Então, vamos lá, basicamente é o local que eu mais vejo todo dia é o Slack, que aí tem diversos grupos, desde visualização de dados, marketing, dados disponíveis, tem até especiais dado Covid, né? Como o lance da quarentena de dados. Então, vamos lá. Primeiro recorte de análise é entender um pouco da população. Então, responderam 1.705 pessoas, entre essas datas que eu comentei. Basicamente, é um público majoritariamente masculino. Na estatística, não tem tanta, é mais 50-50. A idade, naturalmente, é um grupo que predomina menos de 30 anos, vamos assim dizer. A média ficou em 30, né? Mas basicamente 25 anos é a moda aqui. Tem um grupo de pessoas, vamos assim dizer, mais sênior. O estado, como o Valmes comentou, isso me chamou um pouco a atenção. Eu achei que Paraná estivesse com pessoas mais presentes do que Rio de Janeiro, por exemplo. Rio de Janeiro desconhecia, tem pouca aparição de eventos na comunidade, mas pelo formulário mostrou que tem bastante gente interessada. São Paulo predomina, naturalmente. Aí depois vem BH. E aí, por fim, Espírito Santo. E curioso porque ficou dentro de Sul e Sudeste. Isso me espantou, porque ninguém dos outros regiões apareceu. A escolaridade, né? Então aqui a gente vê... para entender um gráfico, né? Eu tô botando sempre a porcentagem aqui no label, e aí no eixo aqui é basicamente a contagem. Então a maioria vem de graduação e pós-graduação. Aqui a situação do trabalho, que basicamente todo mundo é CLT. Tem poucas pessoas, eu achei que realmente tivesse mais desempregado buscando recolocação, e aqui desempregado e não está buscando recolocação. Eu achei que tivesse um grupo de pessoas na comunidade com base nas dúvidas que tinham sobre carreira, sobre o que o mercado de trabalho exige, principalmente ter um canal dedicado a isso, tivesse mais presente. Próximo gráfico aqui tem uma condição com a resposta se é manager ou não, ou seja, se a pessoa que trabalha com dados ocupa um cargo mais gerencial. A maioria diz que não, 20% sim. Aqui é outra questão sobre o tempo de experiência, que inclusive, como é em dados, a pessoa pode ser bem generalista, ou seja, ela pode dizer que desde o estágio, desde o período que começou a estudar, não é muito embasado, não é uma métrica em que todo mundo começa no mesmo patamar. Por exemplo, eu disse que tinha de 1 a 2 anos, no caso, porque eu considerei só esse período em CLT. Então, a maioria do pessoal tem menos de 1 ano. Aqui também predomina bastante, ou seja, tem muita gente em transição de carreira. Aqui é muito comum nessas comunidades a presença de pessoal de computação. Então, eles queriam saber exclusivamente se tinha pessoas que vieram de TI. Então, 70% dos respondentes respondeu que veio da área de TI. Então, desde gente com 7 anos, 6 anos. Curioso é que não apareceu ninguém com 1 ano. Até então, tudo bem? Algum comentário? Algum resultado mostrou esperado ou não? Tranquilo? A área de formação, então, basicamente refletiu um pouco da comunidade, a maioria é de computação, como você tem uma área em que um dos principais cores é saber programar. Então, quem tem agilidade nisso é o pessoal de computação. O grupo que a gente está é basicamente 6%, é bem baixo. Isso que a gente está contando junto com matemática computacional. Também tem as pessoas que vêm de uma área mais direcionada de negócio, que é acima, tem mais gente.
E aí alguns grupos um pouco que estão buscando uma redistribuição de cargo, talvez, que veio de ciências sociais, química ou física, ou talvez queira tirar uma dúvida específica. Então, aqui eu quis ver uma relação entre a maturidade profissional, ou seja, o cinza quer dizer que a pessoa não diz se tem maturidade profissional. O 1 quer dizer que a pessoa se considera uma pessoa com maturidade profissional em dados. O que mostra que, por exemplo, uma pessoa de estatística com menos de 1 ano de experiência já se coloca com muito mais maturidade profissional. A pessoa se coloca com as seguranças de maturidade profissional do que pessoas de marketing, publicidade de comunicação, que demoram mais tempo. Já alguém formado em estatística já se coloca como profissional de maturidade. Era ver uma relação como essa, que talvez alguém de estatística, como olhar dados o curso inteiro, já se sinta um profissional com um garimpo para discutir. Outra questão que eu quis ver aqui era basicamente o desenvolvedor, o cargo da pessoa. Então, basicamente, a maioria é desenvolvedor ou engenheiro. Da área de dados, achei curioso, outras predominam tanto, mas depois vem o cientista de dados, e aí vem algumas divisões de negócio, né? Data analista de dados, analista de BI, analista de negócio, que basicamente são profissões que são pessoas que criam painéis de dados para acompanhamento, para times gerenciais discutir para onde tem que andar. Daí também pessoas que se colocaram como estatístico e economista bem no final, como talvez a comunidade tenha um ar mais de rótulos mais de mercado, se coloque com menos profissões formais. Aqui eu estou olhando o cargo manager, que é basicamente daquelas pessoas que se colocaram como manager, que cargo que elas são, a maioria é coordenador. Porém, não, olhando o mercado, eu pessoalmente não sei a diferença entre coordenador, gerente, head, supervisor, team leader, tech leader, porque são coisas mais de nomes de hierarquia na empresa. Pode ser que acabe fazendo a mesma função um gerente e um coordenador, mas a empresa definiu esse termo. Mas a maioria é coordenador. Aqui é aquela pesquisa que eu achei curioso, que metade dos respondentes não se consideram um profissional de dados, ou seja, parece que não se coloca como autoridade para analisar dados, e outra metade sim. Eu achei que ia despontar, não ia ficar metade. Aqui entra a parte das metodologias de dados que as pessoas usam no dia a dia. Então aqui eu vou fazer a ponte com o currículo de estatística mais para frente. Então o que a gente percebe? O laranja é sempre as pessoas utilizando, o cinza não, e aqui é um tracejado de 50%. Então o que mostra aqui? Quanto mais a metodologia simples ou que é interpretativa, mais utilizada é. Então, por exemplo, árvore de decisão e regressão linear são as duas primeiras. Depois vem regressão logística e a análise de cluster. Depois a Random Forest, que vamos dizer assim, é um conjunto meio que é a evolução da árvore de decisão. Quanto mais a gente vai descendo essa tabela, mais a gente vai vendo que metodologias estatísticas vão sendo menos praticadas, ou porque não precisa, ou porque também há uma falta de conhecimento desse método. Por exemplo, análise de sobrevivência. Aqui também análise de longitudinal. Aqui é o último que ficou é os modelos markovianos, que sem dúvida deve ter pouca gente utilizando pela questão da teoria, pela questão da compreensão do assunto, e também pelo tipo de problema de dados que isso se encaixa, junto com as cadeias de Markov. Daí, quando a gente olha o quadro do curso,
a gente vê que as disciplinas de estatística, como eu mencionei, específicas, se a gente olhar os cursos mais... Alô? Como eu comentei, a análise de sobrevivência, os modelos de análise longitudinal, a própria disciplina de extensão de modelos de regressão, que mostram outros métodos, não são tão aplicados no dia a dia dos profissionais. Por exemplo, teoria do risco, Gamios, muito possivelmente como a própria estatística espacial nem foi citada. Então, a gente tem uma série, olhando para o mercado, não quer dizer que a gente deixe de utilizar, mas obviamente o mercado vai querer pequenas entregas, e as metodologias de regressão e aprendizado de máquina, que não depende de dependência de dados, vão ser mais utilizados no primeiro momento. Aqui é basicamente qual é a linguagem que o pessoal mais usa no trabalho. Predominou, obviamente, Python, como o pessoal vem de computação, o mundo de computação vem do Python, depois vem a SQL. Ele está presente em tudo depois nos outros gráficos, que é basicamente linguagem para armazenar, para analisar. E depois vem o R, que é basicamente o que a gente tem na graduação em todas as disciplinas com metodologias mais práticas. Aí depois vem algumas metodologias que, algumas por velocidade, como Scala, Julia, bem baixo o uso dos profissionais. VBA, que seria o Excel. Aqui seria a fonte de dados, ou seja, basicamente da onde que a gente extrai os dados e faz as análises. O que a gente tem na graduação é o famoso .csv, .txt, tá nos livros e tal. A gente não tem muita vivência em SQL, não SQL. Próprio dados que são diferentes, por exemplo, a disciplina que eu tive de NLP foi com Valmes, de mineração de texto. E algo simples já dá para fazer muita coisa com esse conhecimento de saber distância entre palavras, saber agrupar conteúdos. Então, aqui é Cloud Computing, que basicamente são como que eu torno as minhas análises de dados em produção. Ou seja, eu deixo de executar na minha máquina e crio uma instância num servidor e executo no script R ou Python para tornar o processo ágil e gerar uma resposta rápida para alguém nutrir essa resposta. E aí as plataformas mais usadas, obviamente, AWS, depois GCP, depois Azure da Microsoft. Inclusive bem que eu não esperava que tivesse tão baixo aqui a popularidade. Mas essa é uma coisa que a gente não tem vivência nenhuma na graduação. Aqui é armazenamento, olhando mais focado em qual distro de banco de dados, vamos assim dizer. Então, basicamente, predomina o SQL aqui nos 4 primeiros, e só muda o nome do banco, basicamente. Aí depois vem o MongoDB, né, que é o primeiro no ciclo, depois vem o 3 da Amazon, o Elasticsearch. Por sorte, eu tive a oportunidade de aprender a mexer nas consultas no Elasticsearch, MongoDB, na outra empresa. E agora eu estou mexendo mais no SQL, no PostGIS. No caso, o PostGIS, porque tem operações espaciais. Aqui, alguns MariaDB. A gente, vamos assim, tem... E aí tem uns bancos de dados um pouco mais específicos do problema, por exemplo, o grafo aqui, Neo4Prot. De armazenamento é isso, de BI, que é outra coisa que volta e meia sempre tem alguém expondo um stand de um evento de ciência de dados, ou Tableau, ou Power BI aparecendo, e aí reflete os dois primeiros posições, que é mais usada Power BI e depois Tableau. São ferramentas de fazer estatística descritiva e colocar no painel e uma equipe ter um acompanhamento rápido de uma KPI. O processo DTL, né, que é algo que a gente não menciona muito, mas é o que a gente acaba fazendo nos scripts R, que é basicamente extrair, transformar e carregar.
E aí tem toda uma parte que lida com engenharia de dados que tem que fazer isso de maneira rápida, escalável e deixar o cientista de dados com o dado mais limpo para poder trabalhar. Então, aqui são ferramentas em que você trabalha para tornar o famoso data cleaning o mais rápido e seguro e usável possível. Aí, novamente, o SQL, os procedimentos Pintar, Apache. Aqui eu não tenho muitas considerações a comentar, só que é um campo mais de engenharia de dados. Aí aqui olhando o que a gente tem de especialização em Data Science e Big Data UFPR, a gente mostra que DR e Python é o que predomina nas pesquisas, SQL a gente trabalha no ciclo também, então aí a gente tem, vamos assim, até mostrar um pouco do diferencial do que a gente proporciona ao aluno em que, por mais que a comunidade não mostre que está usando essa ferramenta, a pessoa tem a oportunidade de saber as diferenças das metodologias de rede bayesianas e quando que usaria. Muito possivelmente, naquela pesquisa de metodologia, muita gente desconhecia os tópicos das análises, então daria para fazer uma espécie de merchan com quem a gente tem de diferente que poderia aprender com essas metodologias, até o próprio desdobramento das metodologias mais estatísticas, né, que mostrou ser menos usadas. Própria amostragem, né? Na pesquisa ninguém... Big Data, nessa comunidade, não lembro de nenhuma pergunta de amostragem, por exemplo. É algo que passa bem batido. Alguém tem alguma consideração para fazer essa figura que eu mostrei? Vamos? Não, só que ela é bonitinha mesmo. Pô, tá clara a ideia? Tá tranquilo? Tem algum comentário até agora? Vamos ou... Eu tô anotando tudo num post-it aqui no final. Beleza. Tá. Aqui é outra questão mais de engenharia de dados. Na verdade, tem dois tipos de armazenamento. Um tipo de armazenamento que está surgindo. O DW é um tipo que está sendo desconsiderado. O que é o DW? É um Data Warehouse em que eu coloco como se fosse no estoque meus dados. Só que ele não é tão escalável, ele não é tão rápido, então está tendo uma nova onda de pessoas indo atrás do Data Lake, que é uma espécie de lago, o próprio nome diz, em que eu tenho todo tipo de dado de maneira rápida, acessável, com metadados que já me informam sobre aquele banco de dados, aqueles logs. É basicamente um super banco de dados explicativos em que eu consigo subir a informação muito mais rápido, eu consigo acessar mais rápido. Então, o DW aqui é um pouco mais tradicional. E eles perguntaram e viram que 60% usa esse DW. Vamos assim, agora a gente olha para que empresas que estão oferecendo curso de ciência de dados atualmente estão tendo uma certa, justamente, preferência. Eu acredito que a Udemy, que apareceu por primeira, é porque com aquelas promoções malucas, né, de R$400 vira 20. Então, por isso que são muito introdutórias, são bem... assim, é um bom pontapé inicial para você ter noção do que se trata, mas ela não é, dificilmente se encontra algo específico lá. Coursera é um pouco mais acadêmica a discussão. O Udacity estava vindo muito forte na questão das redes neurais, deep learning. Aí tem o DataCamp, que é mais focado em código. Até tem conceitos no meio entre código, mas é bem mais focado em mão na massa. Pequenos scripts entrega. A Lura eu desconheço. O Kaggle também desconheço. O EDX, esses últimos aqui eu nunca usei. Não sei se alguém conhece, quer falar alguma consideração no final. E aí eu venho uma questão mais polêmica aqui, que é do salário. Então vamos ver se é realmente verdade esse mito aí que ganha 25 mil. É verdade, mas tem seus estados que ganham isso. Depois
Mas o pessoal que mais ganha é nessa faixa aí, de 4 a 6. Acredito que aqui deve ser estagiário, porque não faz sentido ganhar menos de 1.000 ou 1.000 ou 2.000 numa área de dados. Menos de 2.000, porque são pessoas com senso crítico e que definem a bússola da empresa. Mas você vê que tem muita gente acima de R$ 6.000. É uma profissão bem desejada. E aqui, quando a gente olha essa mesma distribuição de salários agora dividido por regiões, a gente vê, por exemplo, que Paraná, onde a gente está, não tem acima de 20.000, ou seja, o profissional que mais ganha até 20.000 nesse grupo aqui. Já, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e até Minas Gerais, passa de 20.000 e acima de 25.000. Espírito Santo, que parece que tem mais um grupo de estagiário para ganhar menos de R$ 1.000 que responderam. Mas a maioria ficou, parece que nesse grupo de 4 a 6.000 entre todos os estados, tirando o Rio Grande do Sul, que ficou de 1.000 a 2.000 entre estágios. Aqui eu vou dividir basicamente as profissões com o tempo de experiência e o salário. O que mostra aqui? Basicamente, eu quero entender um pouco da evolução salarial da pessoa ao longo, quanto tempo de experiência agrega no salário, de certo modo. O que dá para ver de maneira geral é que vai ficando mais amarelo, né? Algo bem positivo aí, algo bem promissor. Algumas profissões parecem que ficou enviesada aqui, por exemplo, analista de marketing, menos de R$ 1.000 e de 2.000, 3.000, isso com 6 a 10 anos. Ficou bem esquisito. Outra coisa bem comum é que profissões um pouco mais, de certo modo, rótulos mais conservadores, como estatística, economista, tem menos variabilidade no tempo de profissão. Então, repare que a barra só tem de uma cor ou duas ao longo dos tempos de experiências. Já essas novas profissões, analista de BI, analista de negócio, analista de dados, dinheiros, tá tudo bem picotado, vamos assim dizer. Aqui eu fiz para CLT e aqui eu fiz para estagiário, para ver se o mito do estagiário que ganha R$ 5.000, eles não tem, isso é falso, o estagiário que ganha R$ 5.000. No Bradesco o pessoal tava ganhando acho que 2.700, a última Olarite que eu me lembre do pessoal, então estaria nesse grupo aqui, o grupo laranja. E aí, menos de um ano, realmente surpreendeu que tipo de empresa é essa que paga de 3 a 4 mil, talvez São Paulo, não sei. Mas a maioria fica na faixa de R$ 1.000 a R$ 2.000. Opa! Aqui eu quis fazer uma seguinte curiosidade, né? Porque é muito legal quando você participa da pesquisa e você pode sim encontrar os seus pares, né? E aí eu quis verificar quantas pessoas estariam nesse grupo aqui, que é basicamente estatísticos, matemáticos ou matemática computacional, já que não tem uma divisão, não estava dividido, então só pegaria estatística. Depois usam mais o R e vivem no Paraná. Meu palpite era pelo menos umas 10 pessoas. Eu chutei até otimista. Isso deu 5 pessoas, o que representa 0,3% da amostra. Meio chocante um pouco esse número. Aí se você colocar mais uma outra divisor, que é cientista de dados, vai dar só 2 pessoas. E aí eu verificando lá na pesquisa, que basicamente era eu e o estagiário lá da outra empresa. Então, vamos assim dizer, parece um grupo em extinção essas pessoas aqui. Mas é claro que só tem 1.700 pessoas de 20.000 na época. Mas é algo que eu fiquei bem chocado, para falar a real. Daí, algo que eu quis complementar aqui na discussão sobre a ciência de dados, a pesquisa, é que é algo que é muito difícil de tangir
de como que eu verifico a habilidade da pessoa, eu consigo verificar a habilidade da pessoa nas metodologias, nos códigos, as linguagens de programação em si, mas negócios, que é a parte em que da estatística, em tese, a parte de ciência de dados que vem de negócios, o estatístico, em tese, ele não tem uma especialidade específica. Ele vem de uma área que é de analisar dados. Então, eu quis passar para vocês como que eu, estatístico, como que eu tento adquirir um conhecimento específico, uma motivação de trabalho para atingir talvez a parte mais difícil que eu vejo hoje em dia, de você ter noção de negócios, que é a parte que, vamos assim, aqui na habilidade de hacking, você vai no Stack Overflow, você tem um monte de curso, mesma coisa que em matemática e estatística, tem graduação, tudo mais. Só que essa parte não tem meio que uma graduação em negócios. Então, eu quis meio que comentar com vocês que meio que uma das primeiras coisas que eu faço e vejo que tem melhorado o desempenho de vivência de negócio seria encontrar um feed de notícias específico da tua empresa. Então, como eu estou trabalhando no James Delivery, é uma empresa em que lida com alimentos, tecnologia, mobilidade, que é basicamente um mercado de 3 lados. O primeiro passo é ler, estar vivendo notícias sobre esse grupo. Na outra empresa, que eu trabalhava no ramo imobiliário, eu usava esse fórum aqui, que era o ramo imobiliário, que era basicamente um portal de tudo que estava acontecendo, de novos empreendimentos, novos estilos de decoração, novas casas, novo preço do metro quadrado, enfim, dava vivência de negócio. Aqui, pessoalmente, eu gosto muito desse site. Para quem é da geometria, vai curtir bastante o Jota, que é basicamente um projeto que o tal Daniel Marcelino, eu acredito que algum de vocês conhece, basicamente envolve geometria. Ele faz muito bacana uma estimativa de potenciais, como é que se fala, votações da Câmara que vai dar certo, ou não, favoráveis ou não, se vai passar ou não. Ele também faz alguns estudos bem bacanas sobre projeções de popularidade para tais governadores, e agora muito mais porque está acontecendo na política com o presidente. Então ele faz um monte de discussão bacana e práticas dos dados. Aqui é algo mais específico de marketing, que olhando a jornada de marketing, essa mulher de produtos é um canal bem bacana para você entender como que alguém de produto está olhando as etapas de dados para validar algumas informações. Então é legal porque sempre elas citam dados, que é sempre o começo de tudo, que eles rotulam esse início de discussão numa reunião chamada de discovery, ou seja, vou tirar uma amostra, vou verificar um comportamento de tal perfil de usuário. Ele está realmente fazendo tal proposta que a gente desenhou no sistema, ou ele está meio que fugindo de tal atividade. Ou seja, eu desenho para ele fazer tal botão, para ele seguir tal caminho, mas para resolver tal problema, mas ele está fazendo outro caminho. Então começa a ver meio que os números da jornada do cliente. Então tem todos uns termos de negócio específicos de marketing, que nada mais é que outra área se reformulando pelo dado. Aqui o Nexo Jornal é muito bom porque ele dá uma vivência de gráficos, de visualizações e até de acontecimento de assuntos em gerais. Obviamente que ele está muito mais apegado ao que está acontecendo hoje no Brasil, Covid e tudo mais, mas é uma boa fonte de referência. E aqui os eventos, né, que basicamente nesses 1 ano e meio fora da graduação eu fiquei vivendo nesses eventos. Teve o Data Science Curitiba, que foi talvez a maior e melhor proposta abrangente de ciência de dados na cidade. Acredito que muitos de vocês conhecem o Kenaga. O Valmes também tá por responsável. E era muito bacana, aconteciam várias apresentações, diversos temas. Aqui era outro evento que o Ebanks Aqui é um espaço da Ebanks, que é uma outra empresa que fomenta dados.
curiosamente, esse foi o evento em que eles chamaram os criadores do Data Hackers, que são esses três. São três de BH, são o Gabriel Lages, que é estatístico e economista, o Paulo Vasconcelos, que é estatístico, e o Alan Sene, que é de computação. E eles vieram falar um pouco sobre ciência de dados e também oferecer um curso para a equipe de Banks e interessados. Então é outro local que eu busco estar atento, porque sempre volta e meia tem uma discussão de dados, ou com esse nome de dados, ou com outros rótulos de marketing e tudo mais. Aqui, uma comunidade que está crescendo aqui em Curitiba, todos esses eventos em Curitiba, que é a CS Move, que é de Customer Success, que basicamente são pessoas que analisam dados do cliente de jornada, de churn, todos esses termos que a gente coloca outros nomes teóricos, né? Como análise de sobrevivência, análise longitudinal. Então, todo o mercado está querendo encontrar soluções e geralmente são pessoas mais de negócio. Então, você ganha uma vivência do porquê que ele está mexendo com isso, como que ele olha as coisas. Pessoalmente, eu só fui num congresso desse. E aí também, volta e meia, é legal algumas apresentações da How Insights, que é basicamente, elas fazem meio que uma prévia para dizer qual que é o conteúdo do curso, que geralmente é um pouco, uns 800, 700 pila, mas eles fazem uma primeira rodada de graça para você conhecer o palestrante e depois você participar do curso. Mas geralmente são temas também ligados a dado, teste AB. Esse aqui de vendas foi bem bacana, que ele disse como que realinha o time com base nas metas e observações de atendimento de cada um. Então, volta e meia, sempre tem alguém citando dado nesses eventos, não com as terminologias estatísticas, mas com terminologias de negócio, com direcionamento, que talvez isso eu esteja sentindo mais diferença. Eu acho que eu tinha que falar para vocês, era isso, eu queria mais expor a comunidade, o que eu vinha fazendo para adquirir essa terceira bolinha do diagrama de Venn. E eu acho que é isso. Queria meio que expor um pouco da vivência e tranquilo? Muito bem, Gabriel, muito bem. Bem, eu acredito que alguns de vocês queiram fazer perguntas, eu tenho as minhas anotadas aqui, mas eu deixo para o final. Não sei, o Wagner tá aí, Paulo, enfim, quem quiser se manifestar, por favor. Eu posso começar? Toda vez que eu escuto o Gabriel falar, né, lógico que pela vivência e convivência que ele teve com a gente, né, a gente sempre lembra um monte de coisa, né? O Gabriel se aproximando da gente ali, se envolvendo nas atividades, mas o que eu estava pensando, Gabriel, que quando você começou lá atrás, esse universo praticamente não existia, né? Uhum. Todo o universo de coisas que apareceu nesse último ano, e eu acho que depois que você já estava na metade da sua graduação para frente, né? Então são todas coisas muito recentes. O que coloca sempre em evidência, né, a dificuldade de planejar o que é a formação de um profissional num mercado que cada vez move tão rápido, né? Não tem tempo de programar muitas vezes para isso. Mas a pergunta específica que eu queria mais tirar uma dúvida, você mostrou uma sequência de gráficos que tinham mais ou menos o mesmo jeitão, que era qual a habilidade específica de estatística envolvida, qual que é a linguagem de programação, etc., qual que é o tipo de banco de dados, etc., né? Eu fiquei numa dúvida assim, isso aí, na base, como é que é? É espontâneo, quer dizer, foram os tópicos que foram citados, ou se apresentou esses tópicos e em cada um deles a pessoa colocou, se não usava, que é 0 ou 1, entendeu? Porque aí é diferente a interpretação de um jeito ou de outro. E eu acho que o mesmo vale para os gráficos parecidos, né? Não, você apresentou todas as opções e aí você clicava em qual você usava. Tá. Isso é irrelevante também, é verdade.
Então ali apareceu o que quem fez a ferramenta colocou lá, optou por colocar e não foi citado. Tá, legal. O outro comentário, meio pergunta, né? Nessa questão de metodologia, tem uma coisa que cada vez mais eu acho que ganha espaço, por mais fundamental que ela fosse estatística, mas ela ganha um espaço repaginada, que é onde talvez até entre um pouco também uma parte das coisas de espacial, que é visualização, né? Visualização fica um pouco entre metodologia de análise de dados, porque por trás da visualização tem a análise, mas também tem ligação com ferramenta de BI, né? Sim. Então fica meio nessa interseção desses universos aí, né? Tem os recursos de visualização e tem os fundamentos de visualização, né? Sim. Uhum. Aí deu para ver, por exemplo, Paulo, sobre essa intersecção, é que eu, quando entrei no James, sou o único estatístico. Eu me sinto meio que diferente dos outros cientistas de dados, porque o fato de ter um leque de visualizações diferente, por exemplo, o gráfico ternário, eles nunca viram. Alguns tipos de gráfico, o próprio grafo em si também não é algo de muita vivência. Já gera uma certa discussão, uma certa novidade desses profissionais que não estão tão atentos para os gráficos que geralmente são apresentados pelo BI. Então, é outra habilidade que seria um diferencial aqui na metodologia, meio que uma visualização mais robusta, que quando necessário, né? Não só por bonitinho, para ser impressionante. Uhum. E como você classificaria nesse universo aí esses ambientes que se criam de visualização? É lógico que tem essas ferramentas de BI já pré-prontas, mas, por exemplo, se você cria um Shine, se você cria, agora estão tendo aí várias e várias páginas de visualização do Covid, etc., né? Onde que isso entraria? Porque elas não necessariamente são uma dessas ferramentas aí, né? Ah, sim. É que aí vem pelo lado meio que do propósito da análise, né? Porque uma pode ser por uma consulta rápida, pode ser um acompanhamento, pode ser, por exemplo, existem 4 termos que são as camadas da cebola que eu não sei de cabeça. Vamos talvez vai lembrar lá da prescritiva. Mas acho que a pergunta do Paulo é onde é que você vê essa parte de visualização dentro do curso de estatística, era isso, Paulo? E dentro dessas organizações, desse ambiente de negócio, né? Você criar visualizações, seja com páginas web, seja com coisas que não necessariamente precisa ser usando essas mega ferramentas de BI. Beleza. Então, dentro do curso de estatística, o que eu percebi da visualização de dados era você antecipar o teu modelo, ou seja, você criava descritivas para você entender que variável seria relevante na hora de modelar para perder menos tempo possível. No ambiente de trabalho, a visualização depende do quão necessário é a informação estar disponível. Porque uma coisa que eu percebi existe um time mais formado de analista, que é basicamente provedor de consulta. Ou seja, eles criam uns dash, que é basicamente gráfico de barra, gráfico de linhas, de indicadores da empresa, quanto que está vendendo, quanto que está, que são basicamente Shine, só que obviamente essas ferramentas aqui BI, elas têm mais segurança, é mais rápido, elas permitem um usuário leigo que não saiba propriamente programação manipular, porque já está meio que pré-filtrado algumas coisas. Você acaba também aprendendo um pouco de consulta de bancos. Então, é meio que uma questão de é uma resposta de negócio simples, geralmente. Porque o BI nada mais é do que a visualização inicial do teu problema e do teu acompanhamento. Como a empresa, pelo que eu percebi, tá um monte de painel agora, falaram que há 3 meses atrás mal tinha painéis. Os painéis é basicamente a visualização do que está acontecendo para a empresa, para melhorar a discussão do porquê que isso acontece, como que isso acontece, que aí
conheço os cientistas de dados. Ajudei a responder, Paulo? Sim, sim. Mas é uma habilidade cada vez mais requerida, né? Montar ambientes, não só visualizações, mas ambientes de visualização, né? Como que você configura esses ambientes? Você diz das ferramentas de BI, do Shine. É que assim, Tudo bem, tem uso de ferramenta, que você já tem isso, mas nem sempre você vai usar uma ferramenta dessa, né? Você vai estar numa pequena empresa, você pode estar num ambiente e tal, que você não precisa necessariamente usar uma ferramenta de BI, mas você faz algo parecido. Por isso é caro. Lá na outra empresa, lá na outra startup, que era a gente tinha até 10 pessoas, a gente usava o Shine do Denis Leon, porque era muito mais fácil para criar um arquivinho do R, já puxava tudo. Era basicamente o Shine como a primeira visualização de alguns acontecimentos do Scrap. Então era bom porque uma coisa que eu percebi é que um cara de estatística sabia muito mais evidenciar a informação do que um cara que vem de uma outra área. Um cara de outra área, ele até consegue ter um senso crítico legal de dados, mas de primeira ele não consegue fazer o dash. Ele precisa um pouco mais de maturidade para pegar o dash. Pelo menos é a recorde que eu tive, mas tem que consultar mais pessoas. Tá bom, eu vou deixar os seus colegas falarem, qualquer coisa eu falo depois, mas eu fiquei satisfeito que no fim ali você botou muitos filtros e encontrou sua alma gêmea, né? Obrigado, Gabriel. Mais alguém gostaria de enfatizar alguma coisa ou questionar o Gabriel, contribuir de uma maneira? Eu acho que está mostrando aí também, até pelas técnicas que eles pesquisaram, é que é uma área que está começando em análise, né? Eles talvez estão se organizando ainda para tentar fazer alguma análise, mas pelo que aparece aí, eles ainda estão bem iniciantes, né? O que você acha, Gabriel? Você diz aqui dessas metodologias mais robustas, tipo as redes neurais? As metodologias mais baseadas em estatística, em modelo, né? Mais... Também porque reflete o dia a dia do profissional. E pelo que a pesquisa mostra, o maior que eu voltaria para o cargo que mais tem são essas pessoas que são de analista, BI, geralmente não tem tanto procedimento estatístico. Então essas pessoas levam com elas aquilo que elas aprenderam, né? Então Sim. Tem isso. Entendi. Então, Acho que isso também mostra que o cientista de dados não é um estatístico. E o estatístico não é um cientista de dados. Sim. Apesar de poder até ser. Mas ele vai ter que se adaptar, né? O estatístico vai ter que se adaptar a esse mundo aí. Mas o contrário também é verdadeiro, né? O cara que tiver uma formação para fazer isso que está mostrando aí não faz o que o estatístico faz. Eu acho que assim, na teoria, o cientista de dados está mais próximo do estatístico, mas na prática o que se vê é que não. Tem mais gente de outras áreas fazendo ciência de dados. Mas pela formação também, né? Pelo que se espera que ele esteja usando, estatístico para chegar no cientista de dados vai ter que fazer muita coisa que ele não está acostumado a fazer, né? Mas por outro acho que é só lado, o uma cientista aquisição de dados não faz o que o estatístico faz, né? Então, mas eu acho que o que separa são camadas de tecnologia e não de formação. Eu vejo que o cientista de dados ele é um estatístico, ou em teoria deveria ser um estatístico que tem um repertório, né, de tecnologia muito grande por cima. Sim. E quem naturalmente sai para o mercado com facilidade para dominar essas tecnologias e com instrução para usar essas tecnologias computacionais é a galera da computação. E aí eles tentam pegar as coisas, os conceitos de estatística depois, né? Exatamente, é o que eu também percebi com os outros colegas de ciência, que eles têm mais defasagem em estatística, tanto é que volta e meia eles têm dúvida de nunca vi nenhum curso de amostragem, pelo menos não fez, a própria análise de sobrevivência é novidade, então
Então, é gente, meio que uma onda tá surgindo de pessoas de computação que sabem codar muito bem, pegam um script e dá algumas, já tem meio que um molde pronto de resultado, aplicam, legal, consegue colocar em produção rápida, mas aí entra no problema da validade. Mas é o que eu percebo que é um processo complicado do transição de estatística para ciência, porque justamente porque essa habilidade de hacking a gente fica meio que restrito a arquivos meio que estáticos, assim, colocar em produção. A gente sabe fazer muito bem uma análise para um estudo, não colocar esse resultado de maneira escalável, como chama. E aqui a parte que a nossa vivência fora, como eu vim logo no ensino médio, não tinha expertise em agronomia, outra área de conhecimento, economia, fui tendo que ganhar conteúdo, ganhar referência com base em notícia, então, e até nesses eventos. Então, eu acho assim, é bastante complicado no curso de formação a gente tentar preencher o que está de vermelho e de azul aí, né? Porque as habilidades de hacking, essas tecnologias evoluem muito rápido, né? Então, às vezes você está lá focando numa tecnologia, ensinando, e daqui a pouco já não usa mais aquilo. E o expertise ali de área, putz, é tão plural, isso tem tanta área que você não sabe, vou fazer uma ênfase no curso aqui que é uma ênfase financeira, uma ênfase médica, uma ênfase industrial, é difícil, porque não tem uma ênfase majoritária, né? E ali dentro do matemática e estatística, o que a gente talvez precise enfatizar mais aí é o machine learning, que a gente já tem no nosso curso, mas e um pouco mais desse ferramental de computação, que também mistura, né? Na verdade seria o laranjado ali, né? Sim. O que a gente poderia dar um pouco mais de ênfase. Os alunos têm possibilidade de fazer um curso de banco de dados para sair um pouco melhor em MySQL. O Python, eles têm a possibilidade de fazer na informática, mas a gente também poderia, talvez, na reforma curricular, planejar disciplinas que sejam R e Python em paralelo. E computação em nuvem também é um outro assunto, mas eu penso que a gente tivesse que priorizar mais a questão dos fundamentos do que exatamente as tecnologias, igual a visualização de dados. Mesmo um curso que privilegie mais o fundamento de visualização de dados, o gráfico que é adequado e tudo mais, tenha mais garantido, né, de ter serventia para o profissional do que se a gente ensinar, por exemplo, o Power BI como sendo a mídia com qual ele vai fazer esses gráficos. Essa é a minha opinião. Porque, por exemplo, eu vou até usar você de exemplo aí, Gabriel. Você me perdoe, mas, por exemplo, acho que seu slide 30, verifica se é o 30. Aí 30 só o salário. Não, é o que mostra o salário, a amplitude dos salários. Esse mesmo, esse aí. Veja, esse dado está em classe já, ó, de 20 mil a 25 mil, né? Então ele é naturalmente um dado que não obrigatoriamente pede, mas agradece de ser exposto em um histograma, já que as barras mostram as classes, entendeu? Sim, sim. Então e porque essa infraestrutura de visualização muda muito com o tempo, né? Então, por exemplo, quando você estava fazendo computacional lá, a gente não usava ggplot. Sim. Né? Hoje meio que mandatório, assim. Tornou-se tão popular que não dá para negligenciar. Sim. Uma coisa que eu percebo é que, assim, as outras pessoas que vêm de ciência de dados, que não são de estatística, têm mais direcionamento na análise. Eu não sei se os livros de estatística, o ambiente que a gente se formou, ficou muito preso apenas a discussões entre, vamos dizer assim, entre termos de estatístico para estatística, estatístico para pesquisador, que a gente não tem muita a vivência de olhar o senso crítico do dado para uma pessoa mais leiga, gerar impacto. A gente está olhando de uma maneira meio que artesanal, entendeu? Não que seja ruim, mas para o mercado não quer só artesanal. Entendi.
Mas isso é natural da nossa formação, a gente sai sabendo muita coisa, então você olha com capricho, né? E às vezes os outros que têm uma formação mais estreita, vamos jogar o que funciona aí, entendeu? Sim. Não sei, mas é muito aquele ditado, né? Pra quem tem um martelo tudo é prego, então a gente olha e a gente tem um monte de ferramenta, formão, martelo, serra, serrote, então a gente quer dar o acabamento que aquela peça precisa, que aquele dado, né? Aquela peça, aquela obra requer. Mais alguém, gente? Bem, então não havendo manifestação de mais ninguém, Gabriel, eu acho que... Só Oi. alguém? Não, só um comentário muito pequeno, naquele começo lá que você falou que a maioria das pessoas são as pessoas que vêm de TI, né, e um universo pequeno ali de estatística, matemática e matemática computacional, né? E aí, é só um comentário, né? É um pouco porque tem pouca gente atuando na área ou pouco porque tem pouca gente com essa formação mesmo, comparado com a quantidade de pessoas que formam em engenharia da computação, ciência da computação e cursos semelhantes, né? Você ver a quantidade de formandos nessas áreas deve ser bem diferente. Então, um pouco dessa diferença aí é atribuível à própria disponibilidade de profissionais no mercado, né? E não necessariamente porque esse é o espaço no mercado para essas áreas de formação, né? E não podemos esquecer que essa é uma amostragem por conveniência aí dessa tabela, então a gente tem que olhar sempre com uma certa ressalva ali. Entender, mas sempre tá lembrando de que pode ter vieses ali, né, dos respondentes, talvez os mais engajados, talvez os mais atuantes, talvez os mais jovens estão respondendo mais do que então pode ter algum vício aí. Mas excelente apresentação, Gabriel, acho que ficou bastante claro para a gente de como que está hoje o perfil do entusiasta e atuante na área de ciência de dados e o que são as coisas que eles fazem, onde vivem, né, do que se alimentam. Então é legal porque a gente está no processo de reforma curricular e isso reafirma algumas impressões que a gente já teve, né, com os nossos alunos de especialização, com os egressos que comentam as coisas com a gente. Então essa pesquisa de alguma forma enfatiza, comprova algumas antecipações que nós já tivemos, coisas que a gente pode priorizar nessa mudança curricular aí e criar mais oportunidades para o aluno do curso sair com uma formação mais condizente aí com essas exigências. Não é algo fácil, né? Porque a gente vê que essas coisas andam muito rápido, mas a gente pode sim tentar na medida do possível cobrir algumas coisas aí que a gente acha mais saliente nessa história. Sim, claro. Então, não tendo mais ninguém para se manifestar, eu agradeço o Gabriel por essa apresentação aí, obrigado de ter lido esses dados e preparado essas visualizações e contado essa história. Eu agradeço em nome do departamento aí e de todos que puderam participar. Eu não sei o que o Fernando planeja fazer com o vídeo gravado, mas enfim. Então, Gabriel, muito obrigado aí pela sua apresentação e a gente mantém contato aí informando os próximos webinários que a gente vai ter, tá ok? Aí, se vocês permitem acrescentar, Gabriel, pessoalmente, também em nome do departamento, é sempre um prazer escutar você novamente, ter você participando de algumas atividades. E cita-se aí um convite permanentemente aberto aí para quando quiser conversar conosco, trazer suas experiências, suas informações, a gente aprecia muito a sua vivência. E eu vou dizer que aquele 2 anos que você colocou lá, não é bem 2 anos, né? Porque a experiência, o trabalho que você desenvolveu tanto lá no Ministério Público e também o trabalho lá do seu TCC de IQA, eles já eram trabalhos com forte componente de ciência de dados, né? Pela natureza, por disponibilização, etc. Né? Você até deu aula lá no Transversal mostrando esses trabalhos, né? Então, na verdade, essa experiência que os seus trabalhos na graduação proporcionaram, certamente te deram um pouco de ambientação para esse tipo de coisa, de entregar essas análises em formato mais imediatamente utilizável de alguma maneira, né? Sim. Mas é isso, uma satisfação de escutar, Gabriel. Sim, sem dúvida. Na próxima aí, espero que presencial e com o famoso café, né? Todos estamos ansiosos por isso, Gabriel.
Todos estamos ansiosos por isso. Gente, então é isso, tá ok? Então, encerrando a transmissão aqui, mais uma vez, obrigado ao Gabriel e aos demais participantes. E aí a gente comunica os próximos eventos, tá ok? Então, até mais. Até mais. Tchau, tchau.